O último dia da pré-temporada terminou e a bandeira quadriculada marcou o fim deste teste sigiloso. Voltaremos a ver os carros em algumas semanas, mas hoje, neste último dia, tivemos as 8 equipes restantes rodando em sua última oportunidade de fazer isso no circuito de Barcelona. Um último dia marcado por muita atividade na pista, muitas voltas. E as últimas imagens que os carros da Fórmula 1 nos deixam neste shakedown no circuito de Barcelona. Então, senhoras e senhores, para não alongar mais este vídeo, sejam bem-vindos ao resumo do último dia da primeira sessão de pré-temporada no circuito de Barcelona, Catalunha. Ontem destacamos a Mercedes pelo número de voltas. Hoje, a Ferrari também merece elogios pelo grande trabalho realizado. Aproveitaram muito o último dia da pré-temporada e esta última sessão. Voltaram a dividir o comando entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton para o seu último dia de testes. Pela manhã, quem ficou responsável por pilotar o carro foi Leclerc, aproveitando um dia muito produtivo, já que completou 79 voltas e liderou a manhã com um tempo de 1 minuto 16 segundos 653 milésimos, onde novamente mostraram muita consistência em stints longos e 0 porcentagem. À tarde, foi Lewis Hamilton quem ficou responsável por pilotar o carro e a situação foi muito parecida. Com muita quilometragem, registrando 167 voltas para somar um total de 146 voltas entre os dois pilotos. Hoje, isso é bastante para essa equipe. No fim, como seu companheiro, voltaram a testar o desempenho. E Hamilton marcou o melhor tempo da pré-temporada, com 1 minuto 16.348, uma décima mais rápido que o melhor tempo registrado ontem por George Russell. Por isso, a sessão teve muitas voltas. A equipe italiana não apresentou problemas de confiabilidade, uma das principais preocupações. Se ontem elogiamos a Mercedes pelas mesmas razões, o caso da Ferrari também revela sensações positivas. E encerram a pré-temporada deixando pelo menos uma boa impressão para todos os tifosi. McLaren fecha o último dia de pré-temporada com uma sexta-feira produtiva, após o problema que reduziu a quilometragem ontem. Hoje eles puderam aproveitar um dia sem problemas, onde tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri deram um grande número de voltas. Hoje de manhã foi Piastri quem ficou encarregado de pilotar o carro. Foram feitos stints longos e testes aerodinâmicos, com o australiano completando 80 voltas. Antes de entregar o volante para Lando Norris à tarde, ele também aproveitou para dar várias voltas em stints longos, e onde em algumas ocasiões foi possível ver muito trabalho com parafina no carro. Por breves instantes, ele teve o melhor tempo de volta do dia, com um registro de 1 minuto 16.6, até que esse tempo foi superado por Hamilton no final da sessão, mas conseguiu acumular um total de 86 voltas para uma quilometragem total de 166 giros. O dia de hoje compensou muito bem o tempo perdido ontem, por isso a McLaren encerra o último dia com muito trabalho e muita informação acumulada. E teremos que ver como as coisas evoluem quando chegarmos ao teste do Bahrein. Em alguns dias... Após o acidente de radiar na terça, a Red Bull consertou o carro e colocou Max Verstappen na pista hoje para fechar a pré-temporada. E apesar de terem que consertar o carro e trazer as peças de Milton Keynes, isso não acabou afetando eles e conseguiram aproveitar um dia com muitas voltas completadas. Especificamente, Max Verstappen deu 118 voltas, embora algumas pessoas que estavam nos morros assistindo ao circuito tenham comentado que viram o carro um pouco nervoso. Apesar de poder ter várias causas específicas ou nenhuma em especial, o importante é que eles voltam a funcionar sem grandes problemas. E isso levando em conta sua posição como novo construtor, algo importante que terão que confirmar nas próximas semanas. O melhor tempo de Max foi um 17.586, com o qual a Red Bull encerra seus 3 dias de testes, autorizado. E em poucos dias eles seguem para a segunda sessão no circuito do Bahrein. Após os problemas de quarta-feira, ele retornou à pista e apresentou sensações muito semelhantes às de segunda-feira. Uma equipe com muitas voltas, sendo de longe a equipe que mais voltas completou neste último dia da pré-temporada. Pela manhã, o responsável por conduzir o carro foi Oliver Bearman, que só na sua sessão completou 105 voltas andando sozinho, mais do que qualquer outro piloto. Pela manhã, após sua maratona de voltas, ele passou o volante do carro para Esteban Ocon, que ficou responsável por completar 89 voltas, totalizando uma quilometragem acumulada de 194 voltas. Foi um dia de loucura para a equipe norte-americana. Em relação às informações acumuladas, lembrem-se de que cada volta significa dados e informações que servirão para desenvolver o carro. Terminar entre as equipes com mais voltas é muito importante. No fim, Esteban Ocon marcou o melhor tempo da equipe, 1:18.393, com a qual a Haas termina uma pré-temporada com muitas voltas. Se eles conseguirem traduzir isso em algumas semanas, será muito benéfico para eles para a primeira corrida do ano.
Gasly encerrou sozinho a pré-temporada da equipe francesa, completando 164 voltas, sem enfrentar problemas que limitassem a quilometragem. Tiveram muita atividade e passaram grande parte da sessão alternando entre stints longos e testes aerodinâmicos. Portanto, as boas sensações da Alpine continuam se confirmando e teremos que ver, quando chegarmos ao Bahrein, como as coisas vão seguir para a equipe francesa. Por ora, a Alpine pode ficar tranquila, já que aproveitou bem a pré-temporada na Espanha. Após 2 dias de testes prejudicados por problemas, hoje a Audi finalmente teve seu dia com mais quilometragem e aproveitou uma sessão tranquila. Bortoleto e Hülkenberg dividiram o carro no dia de hoje e finalmente conseguiram juntos superar a marca de 100 voltas somadas pela manhã. Foi Bortoleto o responsável por conduzir o carro e conseguiu completar 67 voltas antes de passar o volante para Nico Hülkenberg, que em sua sessão completou 81 voltas, encerrando com um total de 148 giros. Tem um sabor de vitória após os problemas enfrentados anteriormente. Isso evidentemente não resolve tudo o que eles passaram, mas pelo menos poderem encerrar com um bom número de voltas traz certa tranquilidade para a Audi, cujo melhor tempo do dia ficou nas mãos de Nico Hülkenberg, com uma marca de 1:19.870. A Aston Martin conseguiu ir para a pista de forma completa hoje, depois de ter estreado o carro muito tarde ontem. Embora o plano fosse que Alonso e Stroll andassem na sexta-feira, no fim apenas Alonso ficou na pista o dia todo. Entre os destaques de Alonso está ter aproveitado bem a sessão, apesar de sua quilometragem ser mais limitada que a de outras equipes, com apenas 61 voltas. À tarde, eles passaram bastante tempo nos boxes antes de voltar à pista. Não sabemos se resolviam problemas ou só coletavam dados do carro. Mas no final, essas 61 voltas foram tudo o que conseguiram completar. Hoje terminaram o dia com um tempo de 1:20.795. E teremos que esperar até o Bahrein para conseguir mais informações sobre o novo monoposto de Adrian Newey. E a Cadillac termina sua pré-temporada praticamente da mesma forma que ontem. Conseguiram dar mais voltas do que no primeiro contato, mas a quilometragem é praticamente a mesma. Bottas esteve sozinho com o carro hoje e completou 54 voltas para a equipe. A Cadillac continua nesse processo de descobrir e corrigir problemas no carro. Portanto, com quilometragem similar à de ontem, a Cadillac encerra a pré-temporada em Barcelona. Agora, os dados obtidos devem ajudar a tornar a pré-temporada no Bahrein mais eficiente. Bottas termina esta sessão com um tempo de 1:22.790, onde a equipe norte-americana sai como a equipe com menos voltas completadas nesta pré-temporada de Barcelona. Como destaquei durante a semana, isso era esperado por eles, já que é uma nova estrutura na Fórmula 1 e esta pré-temporada serviria mais para resolver problemas. E ter o carro pronto para a primeira corrida do ano no circuito de Albert Park, na Austrália. Senhoras e senhores, com isso encerramos o último resumo desta pré-temporada em Barcelona da Fórmula 1 neste 2026. Mas te pergunto, com todas as informações, qual equipe parece mais forte até agora? Quem te surpreendeu e quem te decepcionou? E me conte todas as suas opiniões sobre esses 5 dias que tivemos de pré-temporada da Fórmula 1. Me deixem saber todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu, sem mais, me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou subindo um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos também. Assim, te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve. Para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing, obrigado por nos acompanhar e até logo.